justamente em função do momento que nós estamos vivendo, como nação, consequentemente como famílias e como pessoas também. E em relação ao tempo que Deus tem estabelecido sobre a igreja dele, sobre o seu povo, sobre os seus filhos. E eu sempre digo isso para vocês aqui, um dos nossos maiores desafios como povo de Deus é discernir os tempos de Deus para nossas vidas. Amém? Sempre. E esses dias eu estava lendo a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 7, e Deus me chamou a atenção para uma declaração ali de Daniel, quando ele relata a visão que Deus deu para ele sobre coisas que iriam acontecer na história, ao longo dos anos, nas nações e no tempo do fim. Então, o livro de Daniel é considerado o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Então, o que é o Apocalipse do Novo Testamento é o livro de Daniel, porque é um livro que trata de muita revelação sobre os acontecimentos vindouros. Inclusive, ali há uma projeção profética sobre os impérios que se estabeleceriam desde os dias de Daniel e posteriormente ao longo da história. E a gente viu que tudo isso se cumpriu segundo a visão, o sonho que Deus havia dado e a interpretação que Deus havia dado a Daniel. E Daniel fala sobre uma coisa que se relaciona ao anticristo. E a gente sabe que na palavra de Deus afirma que de fato vai ter uma pessoa física, de carne e sangue, que será a representação do anticristo. Amém? Sabemos disso. Mas também o apóstolo João nas suas cartas, e não só João, mas também o apóstolo Paulo, e isso é confirmado nas escrituras, que existe muitos anticristos, lembram disso? E que acima disso existe aquilo que é chamado na Bíblia de espírito do anticristo. Então Daniel ele revela sobre a ascensão do anticristo e fala justamente da característica desse anticristo, quer dizer, que é antagônico a Jesus, o Cristo, amém? E quando se fala de anti, tem dois significados. Primeiro, o significado nessa palavra anti é querer tomar o lugar, se parecer com, amém? Porque é isso que o anticristo inicialmente vai fazer no tempo do fim. Ele vai tentar ser como Cristo, ele vai tentar tomar o lugar de Cristo. E por conta daquilo que foi dado a ele fazer, ele vai confundir muitas pessoas. Lembram disso? E por outro lado, no começo ele se revela como alguém que está se colocando como Cristo, mas não é o verdadeiro, amém? Para depois ele revelar, na verdade, esse antagonismo, que ele é totalmente contra Cristo e tudo que Cristo representa. Então, quando ele fala sobre esse personagem chamado anticristo, ele também menciona aí a ação desse espírito do anticristo. Então não se trata apenas da pessoa do anticristo, mas se trata também do espírito do anticristo que resiste à obra de Cristo nas nossas vidas. Amém? Ele fala sobre esse tipo de ataque, de confronto, de lutas que nós passamos em função justamente dessa oposição que a igreja tem em relação ao espírito do anticristo. E uma das coisas que ele menciona ali que me chamou a atenção, e aí eu ponho a ênfase daquilo que Deus me falou, é que esse espírito do anticristo e essa pessoa do anticristo vai tratar de mudar os tempos. E a palavra tempo ali é a palavra tempos oportunos, tempos propícios. A gente sabe que existem algumas palavras no original, do grego e do hebraico, que significam no português tempo, amém? Mas há duas palavras em especial, que é a palavra cronos, amém? Da onde nós temos cronologia, cronômetro. Então está falando do tempo linear, que é formado por passado, presente e futuro. Então todas as vezes que aparece no original cronos, é uma menção do tempo linear, amém? Do tempo aonde se desenrola, se desenvolve a nossa vida, a nossa existência, composto exatamente por isso, passado, presente e futuro. Estão comigo? Porém a outra palavra é kairos, amém?
E a palavra kairos, que também significa tempo, na verdade o sentido dessa palavra não está ligado a um tempo cronológico, um tempo marcado por segundos, minutos e etc. Mas um tempo propício, um tempo oportuno. Amém? No sentido de que se abre dentro do tempo cronológico das nossas vidas um tempo oportuno para que algumas coisas possam de fato acontecer. Amém? E aí existem dois aspectos que nós precisamos considerar, tanto negativo quanto positivo. Ok? Por quê? Porque, por exemplo, quando nós estamos passando por um período difícil das nossas vidas, quando estamos enfrentando uma adversidade, quando sofremos um tipo de perda, isso acontece dentro do tempo cronos, estão comigo? Porém se torna um tempo propício para nós ficarmos tristes, para nós nos desiludirmos, para nós nos ofendermos com essas coisas que acontecem dentro do tempo da nossa existência, da nossa vida. É impossível nós passarmos essa vida ilesos, sem que hajam acontecimentos que vão abrir essa janela de tempo kairós, de tempos oportunos, para a gente se ofender, se magoar, se entristecer, se decepcionar. E algumas coisas que acontecem na vida trazem esse tipo de situações para nós, é ou não é verdade? E aí nós podemos responder isso de uma maneira negativa. Não que esses eventos em si tenham que ser negativos, mas a maneira como nós reagimos, a maneira como nós tratamos, administramos esses tempos, amém? Pode ser extremamente negativo para nós, ou pelo contrário, pode ser um tempo também oportuno para que a gente aprenda algo, para que a gente cresça, para que a gente se torne pessoas melhores, para que a gente se torne mais tolerantes, mais pacientes, mais parecidos com Cristo. Amém? Então depende, por exemplo, você está diante de uma grande ofensa nesse momento, esse é um tempo kairós. Amém? Então é um tempo oportuno para você se magoar e ficar paralisado na sua vida, porque a mágoa faz isso com a gente. Ou então, ainda que isso gere uma dor, um desconforto em você, você aproveita esse momento para praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui, e sermos verdadeiramente representantes de Cristo. E se é um caso de ofensa muito grave, o que Ele nos ensinou a fazer? Que nós devemos ficar magoados e abrigar no nosso coração a ofensa e ficarmos ressentidos? Não, o que Ele nos ensinou a fazer, gente? A perdoar. Amém? Então, ao mesmo tempo que esse tempo oportuno pode ser negativo, ele pode ser extremamente positivo, dependendo da maneira como você administra esse tempo. Amém? E aí, justamente que Deus vem ao nosso encontro, dentro do nosso cronos, para manifestar tempos oportunos, para alavancar a nossa vida, para gerar uma transformação, uma mudança, às vezes um ajuste, um afinamento apenas. Amém? Talvez a gente até esteja fazendo a coisa bem, mas de repente Deus quer nos levar a fazer aquilo a um nível de excelência, porque isso vai modificar significativamente os resultados da nossa vida. Porque se mantemos fazendo as coisas do mesmo jeito, teremos sempre os mesmos resultados. Amém? Se fazemos as coisas diminuindo a qualidade daquilo que nós estamos fazendo, os resultados vão ser menores, vão ser complicados. Se pararmos de fazer, deixaremos de ter resultados. Mas se fizermos melhor, certamente também teremos resultados melhores. Faz sentido, amados? Então Deus vai trazendo esses tempos oportunos. Agora, ainda existe algo que está acima disso, que é justamente no que concerne ao propósito que Ele tem nas nossas vidas
E quando chega o tempo de Deus manifestar, amém? Coisas que Ele preparou para nós, na nossa linha do tempo, que é parte do propósito de Deus para nossas vidas. E aí o que vem de Deus nunca é negativo, nunca é ruim. O que vem de Deus é extremamente bom, porque Ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São o quê? Pensamentos de paz, aleluia. E a palavra paz é a palavra shalom, que significa plenitude, significa uma vida com qualidade. É mais do que simplesmente uma paz circunstancial, amém? É um estado que Deus estabelece de prosperidade nas nossas vidas, de qualidade no nosso viver. Então Deus está dizendo: eu é que sei o propósito que eu tenho para a tua vida. E aí o escritor Salomão nos ensina que para cada propósito existe um tempo determinado, um tempo kairos.